Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Tá aí, pessoal. A cadeirada. Temos aí a cadeirada de Datena e Marçal. E para conversar comigo sobre a cadeirada, né, sobre esse episódio, parecia não faltar mais nada na eleição de São Paulo. Eu vou chamar a Carolina Freitas, editora executiva do SBT News. Carol, muito obrigado aqui pela presença. Carol, queria, antes que você relatasse exatamente o que aconteceu e as últimas informações que a gente tem sobre esse episódio. Muito obrigado aqui pela presença, Carol. Obrigada, Léo, por me receber aqui. Uma boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Poder Expresso. E, sim, a cena não para de se repetir, né, desde que aconteceu no debate ontem à noite, mas é importante a gente entender a cronologia dos fatos que leva a isso e refletir sobre as consequências que isso vai trazer para as eleições de São Paulo, né? O debate da TV Cultura ontem, ele começou até num clima mais ameno, né? Um primeiro bloco ali em que cada um dos candidatos respondeu uma pergunta programática, ou seja, uma pergunta sobre temas, saúde, educação, mobilidade, né? Temas da cidade, e eles respondiam a essas perguntas e quase todos, na verdade, todos os candidatos, menos o Nunes, né, fizeram uma crítica à atual gestão da prefeitura. Então, o Ricardo Nunes foi o alvo desse início de debate, cada um deles foi fazendo uma crítica, né? Então, o Guilherme Boulos, que disputa ali a liderança junto ao Ricardo Nunes, a liderança nas pesquisas, falou de educação. Tabata Amaral falou de população em situação de rua, né? Até a Maria Helena do Novo, né, falou que o prefeito não liga para a segurança pública. Cada um deles foi atacando o Nunes. E sempre com temas ligados à cidade. Até que chegou, né, no Pablo Marçal, e ele, que foi o último a responder a pergunta nesse primeiro bloco, e ele resolveu fazer uma anotação ali que o prefeito não tinha respondido a pergunta, então ele fez críticas ao Nunes, mas ele aproveitou para falar que o Datena também não tinha respondido a pergunta. Então ele já chama, né, o Datena com quem tinha se construído um clima super tenso nos últimos debates, né, integrantes das campanhas de Marçal e Datena tinham brigado depois do fim, né, do debate anterior, então já estava instalado um clima muito tenso entre os dois. E o Marçal fez questão de lembrar o Datena, falar que ele não tinha respondido a pergunta, né? Então, um debate que estava muito voltado para críticas ao prefeito, de repente, vai tendo uma virada de tempo e o Pablo Marçal traz à tona uma acusação de 2019, né, contra o Datena, de assédio sexual. E ele faz isso usando uma gíria, né, de dentro dos presídios, usando a palavra jack, né, que é uma gíria usada para estupradores dentro dos presídios, e colocando esse adjetivo contra o Datena, né, dizendo que ele seria um estuprador, detalhando muito esse suposto abuso, né. O Datena, de fato, foi alvo de uma representação no Ministério Público, né, por assédio sexual. Essa representação acabou arquivada e foi o que o Datena explicou, né, se explicou ali no debate, mas claramente isso mexeu muito com os brilhos do Datena. Ele próprio falou que ele acredita que foi a causa da morte da sogra dele, porque todo mundo ficou tão estressado na família, né? A sogra teve um AVC e acabou falecendo, mas mesmo assim o Marçal voltou no assunto e disse, inclusive, que o Datena não teria coragem, que era um cão que ladra, mas não morde, não teria coragem de fazer uma agressão física, e Datena foi lá e mostrou que era capaz, né? Então, a gente vê uma crescente de ofensas, de agressividade, que não é dessa eleição, né, Léo? E com certeza quem acompanha aqui o Poder e acompanha a política nos últimos anos vê esse crescente de violência. A gente teve em 2022 eleições presidenciais, tiroteio na rua, pessoas mortas por preferência política, né? E agora a gente tem essa tão simbólica cadeirada num debate de televisão transmitido ao vivo, debate para prefeito de São Paulo. O assunto, Carol, é muito sério, mas o que teve de meme aqui ao longo do dia,
daqui a pouco a gente vai exibir partes, mas vamos lá, a gente tem declarações de todos os candidatos. Vamos começar pelo Pablo Marçal, Tiago? Vamos lá, pessoal, aqui todo mundo? Sim. A ideia é subir aqui para abrir a representação. Sim, abrir a representação criminal, que aqui não é Cuba ainda, né? Aqui não é Venezuela, aqui não é Nicarágua. Tem gente falando que eu provoquei, mas o Da Pena, ele falou em podcast que queria ter feito isso. Antes do debate ele falou que estava com vontade de fazer isso. Foi premeditado ou perda de controle? Foi um dos dois, acho que foi premeditado. Tocou num assunto que é uma verdade, que ele tenta criar um sofisma. Ele que fica falando em verdade ao meu respeito o tempo inteiro. Ontem estava fluindo com nobreza o debate, 2 blocos sem nenhum ataque, nem nada pejorativo, e ele que começou, só assistir aí de novo. Ele começou e, infelizmente, eu faço uma pergunta: como que um cara que tem coragem de fazer aquilo em rede nacional, agrediu uma pessoa, o que esse cara não é capaz de fazer fora das câmeras? O que esse cara não é capaz de fazer quando ele tem um desejo sexual com uma mulher, igual ele, não sei o que ele fez para a mulher recuar lá no assédio sexual? Eu fiquei impressionado em saber que um cara desse poderia, né, ter 1% de chance de ser prefeito de uma cidade. Imagina ele com o poder de prefeito, com essa falta de inteligência emocional. E é isso que a gente vai ensinar nas escolas, inteligência emocional, para não vir esses caras de ar-condicionado aí e sair destruindo tudo. Se fosse eu dando a cadeirada na cabeça dele, eu queria ver onde que eu estava. Eu estaria na delegacia. Talvez dentro de uma cela, se fosse o filho de alguém que é faxineiro, né, de uma faxineira, de uma mãe solteira, ia estar onde? Ia estar na cadeia. Agora o Da Pena não, ele está bancando o herói ainda. Não sei qual que é a democracia que ele gosta, mas colocar a mão nas outras pessoas, você perdeu completamente seu direito e ele vai responder por isso. Como é que foi as ações paralelas, que o senhor está aqui na questão criminal, e tem também o seu partido que está tomando providências jurídicas, e o presidente, inclusive, falou para a RTV que à tarde vai se reunir com a equipe jurídica para ver que medidas tomar. E que medidas podem ser essas no âmbito eleitoral? Muito bem, Carol. Carol, a gente, para fazer o contraponto, daqui a pouco a gente coloca o dos demais candidatos, mas para fazer o contraponto, vamos para a declaração do Da Pena, depois a do Pablo Marçal. O cara veio me agredir com um processo que foi arquivado, nem chegou a ser investigado pela polícia. A pessoa que me acusou pediu desculpas, registrada em cartório. Depois disso que foi pressionada, jamais foi, entendeu? Isso foi num processo contra a Bandeirantes e eu fui chamado a lide do processo, e essa pessoa pediu R$500 mil para a Bandeirantes e perdeu o processo, inclusive trabalhista. Durante esse período, claro que ninguém é acusado de uma coisa tão nojenta, porque se eu, que defendo a mulher há tanto tempo, na televisão vocês são prova, pode ter alguém que defenda a mulher como eu, mas mais do que eu, não tem. Eu tenho o maior respeito pelas mulheres do Brasil. E durante um bom tempo, eu fui acusado em imprensa, sem julgamento nenhum, né? E depois de arquivado o processo, apenas alguns órgãos, na realidade, publicaram a retratação, outros não. Durante esse período, a minha sogra, que já não estava bem, sofreu 3 AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu. Depois de 3 AVCs, ela morreu. Morreu esses AVCs muito por causa desses problemas que eu tive que responder por uma coisa que eu não devia, não devo, e que eu não cometi, jamais cometi uma barbaridade dessa contra a mulher em momento nenhum e jamais cometeria. Isso eu dou a minha palavra de honra. A partir do momento que eu me senti agredido ali, eu vi a figura da minha sogra, que, repito, morreu por causa disso. E, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate e ido embora para casa, que era muito melhor.
mas do mesmo jeito que eu choro como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. Pessoal, a Polícia Civil de São Paulo abriu, né, um inquérito aí contra a Datena. Aquela declaração anterior que a gente viu do Pablo Marçal foi na saída da delegacia de polícia, onde ele prestou depoimento, já tinha prestado queixa contra o Datena, prestou depoimento. Carol, vamos chamar para a nossa conversa aqui o Teófilo Rodrigues, que é analista político e professor de Sociologia do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Teófilo, muito obrigado aqui pela presença. A gente vai fazer aqui um bate-pronto. Nesse meio tempo, a gente também vai colocar aqui alguns memes em relação a essa cadeirada, as outras declarações dos demais candidatos. Mas eu começo perguntando o seguinte para o senhor, agradecendo aqui a presença. Esse episódio, na avaliação do senhor, depois aí de quase 24 horas do acontecido, ele tem potencial para mudar o rumo da campanha e da eleição em São Paulo? Muito obrigado mais uma vez pela presença, Teófilo. Obrigado pelo convite. Primeiro, só registrar, porque ao longo do dia hoje, os memes, as piadas circularam, né? Uma montanha, uma enchente, uma avalanche de memes. Mas o assunto é sério, né? Infelizmente, a violência política nos últimos anos se tornou uma realidade, muito devido ao discurso de ódio implementado por alguns atores políticos. Sobre a pergunta, em primeiro lugar, a gente vai precisar aguardar algumas pesquisas eleitorais que estão em andamento, vão começar a ser feitas a partir de hoje. Essa semana saem 3 pesquisas, né? Na quarta-feira tem a Quest, na quinta-feira o Datafolha, na sexta-feira o Paraná Pesquisas. É preciso aguardar essas 3 pesquisas para a gente ver o impacto, avaliar o impacto do que aconteceu junto ao eleitorado. Mas já dá para adiantar o monitoramento que alguns pesquisadores têm feito nas redes sociais, 2 candidatos à Prefeitura de São Paulo. E o que esses monitoramentos têm mostrado é que ficou mais, talvez, na piada do que no impacto político. O Marçal, ele, logo após o que aconteceu, ele tentou apresentar uma semelhança à facada do Bolsonaro ou o atentado contra Trump, né? Poderia ser uma semelhança, né? Foi o que ele tentou fazer a partir da sua comunicação política. Mas, em geral, o monitoramento de redes tem mostrado que os eleitores têm acompanhado mais de forma satírica o que aconteceu. Não houve uma vitimização como houve nos outros 2 casos, né? Na verdade, a empatia com Marçal nas redes, de acordo com esses monitoramentos de redes sociais, tem sido muito baixa. Também, professor e Carol, do ponto de vista político, no interior dos partidos e do próprio bolsonarismo, né? Claramente ali, Bolsonaro, ele seria natural, inclusive, porque o episódio da facada no ex-presidente Bolsonaro é algo simbólico para o próprio Bolsonaro, para os eleitores dele, para a população brasileira, é um episódio, inclusive, histórico do ponto de vista político brasileiro, e para o próprio Bolsonaro, evidentemente, muito mais diretamente, muito simbólico, né? Algo muito representativo. É claro que qualquer evento de gravidade ou não que seja comparado, é claro que esse candidato, esse político, no caso do Bolsonaro, não é um candidato, está inelegível, inclusive, mas no caso desse político, é claro que gera, sim, uma frustração e gera, sim, uma irritação, e é isso que está acontecendo hoje dentro do núcleo bolsonarista. Essa comparação do Pablo Marçal, segundo apurações que a gente tem, pegou muito mal dentro do núcleo bolsonarista. Carol, eu volto para você, mas antes, vamos colocar uma declaração do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, inclusive, nas imagens, ele tenta ali em determinado momento segurar o próprio Datena, né?
que não se... Nas imagens, a principal imagem é de uma primeira cadeira, mas o Datena pega uma segunda cadeira, uma cadeira menor ali do debate, e acaba sendo, de certa forma, contido pelo próprio Ricardo Nunes. Vamos à declaração do Ricardo Nunes, que tentou, num segundo momento, no primeiro não conseguiu, segurar o Datena. Por favor, Tiago. Pessoal, terminou agora aí o debate da cultura. Que noite triste, que noite terrível. Mas terrível também o comportamento desse Pablo Marçal. Um irresponsável, que em todos os momentos, todos os debates, ia provocando, criando provocações para todos, que até pegou o Datena, ali abalado emocionalmente, que perdeu a sogra, com provocação tão terrível. Não que justifique o que o Datena fez, está errado. Mas ele provocou de uma forma absurda. Se não sou eu ali para segurar o Datena, seria pior. Agora, pensa aqui comigo. Um moleque desse, um irresponsável, que fala palavras promíscuas, não tem a mínima condição de ser prefeito de São Paulo. Hoje, foi muito triste para todo mundo. Triste para a democracia, triste para quem estava assistindo, triste para todos dessa cidade. Mas fica uma lição de ver quem, de forma nenhuma, pode estar à frente da maior cidade da América Latina. Uma pessoa irresponsável. Eu estava ali. Assustador o comportamento desse cara. Assustador. Nós vamos livrar São Paulo disso. Carol, fica claro ali uma estratégia do Ricardo Nunes, né, de claramente ali ir para cima do Marçal. Sabe-se, tem ali, a depender da pesquisa, um empate técnico entre 3 candidatos. Estou falando aí a depender da pesquisa. A pesquisa Datafolha, que foi a última, mostra um deslocamento ali do Boulos e do Nunes em relação ao Marçal. Mas as outras pesquisas mostram ali um emparelhamento claramente entre os candidatos. No caso da Datafolha, é importante dizer, há um empate técnico entre o Boulos e o Nunes, e um empate técnico no limite entre o Marçal e o Boulos. Mas, Carol, voltando a você aqui, o Datena não vai desistir, né? Já declarou que não vai desistir e continua na disputa, né? Sim. Datena, até ontem, ao deixar o debate, ele falou, bom, tem uma discussão aí de partido, né, do partido dele, PSDB, se ele continuaria ou não. Ele falou, de minha vontade, continuo. PSDB também não colocou uma objeção, né? Então, Datena segue, sim, na disputa. Pablo Marçal também. Ouvindo aqui, né, as colocações do Teófilo sobre a interpretação satírica, né, que a gente acaba tendo desse episódio, os memes, tudo isso, né, é claro que a gente tem que tratar com seriedade a questão da violência política, mas eu acredito que os elementos satíricos são muito porque o Datena é uma pessoa de mais idade, é uma pessoa que já falou, né, que trata várias doenças. Pablo Marçal é um homem jovem, forte, que grava live, né, faz live de manhã correndo na esteira. Então, assim, a situação tem alguns elementos que talvez façam diminuir, como citou, né, o Teófilo aqui, a empatia das pessoas com o Pablo Marçal. Ele é um homem forte que se defende ali, né, e tem todo o contexto político, né. E é interessante a gente olhar também, né, Ricardo Nunes ali se colocando depois como, eu separei a briga, poxa, que baixo nível. Mas quando a gente olha para os discursos do Boulos e do Nunes, neste mesmo debate de ontem, depois que acontece a cadeirada, a confusão, também é assim. O Boulos fala que quer livrar São Paulo dos ratos, depois de citar suspeitas de corrupção contra o prefeito, Ricardo Nunes, e o Ricardo Nunes vira para o Boulos ao começar uma resposta e fala, você tá cheirado? Você tá louco, rapaz? Então, assim, né? Claro que eles estão repudiando a atitude violenta, mas o discurso todo continua com uma temperatura bem elevada. Muito bem, professor, o senhor já falou que o monitoramento de rede já mostra essas brincadeiras em relação ao próprio episódio, que mais uma vez é um episódio, claro, um episódio violento,
não se deve defender em momento nenhum a violência, né? Por mais que você tenha uma relação partidária, determinados eleitores possam ter uma relação partidária mais efetiva para determinados candidatos, para um ou para outro, não se deve defender a violência e também não deve se defender a violência verbal, né? Não se deve defender a violência física, muito menos a violência verbal. Agora, Teófilo, pensando aqui nas eleições municipais brasileiras das capitais, no atual cenário e um pouco fazendo uma retrospectiva, né, tentando fazer uma análise mais histórica em relação a essas campanhas municipais, que são campanhas tensas, nervosas, evidentemente, mas são campanhas que o candidato está muito próximo um do outro do ponto de vista de regiões, de base eleitoral. A gente está diante dessa cadeirada, da tentativa não, da cadeirada. A cadeirada existiu, acabou, pode não ter atingido o Marçal na proporção que ele foi para as redes para dizer que o atingiu, né? Mas, de qualquer forma, teve uma cadeirada e teve ali, e se acertou o Marçal, isso é indiscutível. Do ponto de vista, a partir de uma perspectiva desse episódio, como é que o senhor avalia esse ineditismo nessa campanha de São Paulo, não só em São Paulo, mas também no Brasil? Há um ineditismo da cadeirada, propriamente dita, mas não da violência política. O Observatório da Violência Política Eleitoral dos nossos colegas cientistas políticos aqui da Unirio, no Rio, da Universidade do Rio de Janeiro, tem mostrado que essa violência política eleitoral tem crescido cada vez mais. Talvez Marçal tenha sido vítima de uma agressão física, mas que ele promoveu a partir das suas violências verbais, né, ao longo de toda a campanha. E, infelizmente, não é só o Marçal, né? Nos últimos anos, eu diria, em particular, desde 2018, essa narrativa, esse discurso do ódio, essa violência política tem crescido cada vez mais, o que é uma pena. É bom lembrar que em 2018 há uma violência política, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco, né, no Rio de Janeiro, ia ser candidata ao Senado, foi assassinada, né? Logo, alguns meses depois, um deputado, que foi eleito deputado naquela eleição, que agora é candidato, inclusive, a prefeito do Rio de Janeiro, quebrou a placa em homenagem a ela. Essa mesma pessoa acabou de, todos devem ter visto na TV, dar um chute no rosto de um adversário político aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, né, na Praça Sáenz Pena. Então, enfim, isso tem acontecido, infelizmente, no Brasil inteiro. São Paulo, os dados mostram que é onde tem mais casos de violência política eleitoral, seguido pelo Rio de Janeiro e seguido pela Bahia. É preciso que haja lideranças políticas, de fato, lideranças políticas, no melhor sentido da palavra, capazes de construir uma outra narrativa, de mostrar que a política pode ser feita de outro jeito, né? Construindo consensos, deliberações, sínteses, transformando a esfera pública, de fato, num espaço de formulação, de participação da sociedade civil, de construção de sínteses políticas, que virem posteriormente políticas públicas. Nos falta, nesse momento, lideranças políticas, de fato, capazes de construir essa outra narrativa, né? A narrativa do que poderia vir a ser a boa política, não essa que nós estamos assistindo. Tudo bem, a gente passamos aqui declarações do Pablo Marçal, do Datena, do Ricardo Nunes. Vamos à declaração do Guilherme Boulos, envolvendo o episódio da cadeirada. Fala, gente, boa noite. Para quem está acompanhando ainda essa hora, estou aqui na saída aqui do prédio onde aconteceu o debate, do auditório, debate da TV Cultura. Eu não sei se todo mundo que está acompanhando agora nas redes já viu, já deve ter visto que a repercussão deve estar grande. O episódio de troca de agressões que teve. É importante aqui a gente pontuar algumas coisas. Desde o começo dessa eleição, né, nós temos tido um nível muito baixo dos debates. E isso, em grande medida, pela atuação do Pablo Marçal,
de inventar mentira, de provocar, de atacar, de promover baixaria em todos os debates. Fez isso novamente hoje, né? Fora do microfone, atacando o Datena de maneira brutal. O Datena se descontrolou, reagiu de um jeito que não deveria ter reagido, né? Porque aí o próprio Marcel tenta depois capitalizar com a situação, mas, enfim, lógico, nada justifica a forma violenta como o Datena reagiu, mas a gente viu um baixo nível que o Marçal tem adotado ao longo de toda a campanha. Professor Teófilo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mas eu vou já colocar aqui a declaração da Tabata Amaral para a gente fechar esse círculo aqui de declarações de candidatos. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Quem me acompanha sabe que eu venho aqui todas as noites trazer um breve resumo do meu dia. E hoje, infelizmente, não tem outra coisa que eu possa trazer que não seja a baixaria, a agressividade, o que todos vocês viram no debate de hoje. Acabei de chegar, 00:40, cansada, mas também bastante indignada e triste. E triste porque eu tenho tanta convicção de que a gente é mais do que isso, de que a gente merece muito mais do que isso. E eu sei que muita gente vai achar graça e que muita gente vai lucrar com essas imagens, mas só faltam 3 semanas para a eleição. E esse negócio é sério demais. Eu fiz um apelo no final para as mulheres que estavam acompanhando, para aquelas pessoas que, assim como eu, levam São Paulo a sério. E o contraste, o que traz essa revolta para mim, é porque ontem de manhã eu estava embaixo do sol, caminhando com a Edívia, caminhando com as mulheres do Morro dos Macacos, uma comunidade que reúne 500 famílias na zona sul de São Paulo e que está há 11 anos sem ter ninguém do poder público presente. Professor Teófilo, vamos lá. Tirando a Tabata dessas declarações que a gente passou aqui, do Ricardo Nunes e do Boulos, você tem ali tanto o Ricardo Nunes quanto o Boulos, eles criticam, falam, dizem que o Datena perdeu a cabeça, mas criticam diretamente a atitude do Marçal, a provocação do Marçal. É claro que a gente está falando de estratégia política. Todo movimento de um candidato a prefeito nesse momento é um movimento de estratégia política. O que está por trás dessa estratégia, tanto do Boulos quanto do Ricardo Nunes? É, de fato, tentar tirar o Marçal desse segundo turno para que se tenha uma disputa aí entre Boulos e Ricardo Nunes? Como é que o senhor avalia essa clara tentativa, né, do discurso dos dois, das declarações dos dois, em apontar que o Datena não deveria ter feito, não deveria ter perdido a cabeça, mas deixado claro que o Marçal provocou o adversário. Isso. Só um registro antes sobre a fala da Tabata, né? Em 2021 foi criada a lei de violência política eleitoral de gênero. Agora, em 2024, inclusive a nova presidenta do TSE, a ministra Carmen Lúcia, criou um observatório da justiça sobre violência política eleitoral de gênero. Então, esse é um tema muito importante que merece a nossa atenção. Mulheres enfrentam muitos obstáculos para a participação política, então esse é um tema que merece muita atenção. Sobre a estratégia, o Datafolha mostra que um possível segundo turno entre, por exemplo, Nunes e Boulos, o Nunes venceria. Entre Nunes e Marçal, Nunes venceria. Entre Boulos e Marçal, o Boulos venceria. Se estivesse em jogo apenas o cálculo eleitoral, né, de forma pragmática, utilitarista, do ponto de vista de uma filosofia liberal, né, para o Boulos valeria a pena não criticar o Marçal e enfrentá-lo no segundo turno, né? Essa seria a probabilidade maior, de acordo com as pesquisas, dele vencer essa eleição. Como não é isso que o Boulos tem feito, me parece que não é só estratégia eleitoral, não é só cálculo eleitoral. Me parece que há, de fato, uma tentativa de criar
entre as lideranças políticas da cidade de São Paulo um cordão de isolamento, porque percebem que Pablo Marçal está agindo fora do que se espera da política. Todos estão, de certo modo, insatisfeitos com essa prática dele. Então, eu diria que o que se está se construindo na cidade de São Paulo não é exatamente esse cálculo eleitoral, mas uma tentativa de criação de um cordão de proteção democrática da cidade, né, da política da cidade. Todos criticando a forma como Marçal faz política, né, ou que ele acha que é política, porque isso não é política. Perfeito, perfeito. É isso aí. Na verdade, se tem ali, dentro da perspectiva de segundo turno, muito claramente para o Boulos, o adversário mais factível seria o próprio Marçal, e foi justamente isso que eu estava pensando, queria justamente a confirmação do professor, que ele deixa claro que, na real, menos uma estratégia política do Boulos é uma tentativa ali de ir para um ambiente, talvez, num segundo turno, dentro de um debate, dentro de um jogo mais tradicional, professor, da política. E aí, talvez, sim, para o Boulos fosse, por mais que ele esteja melhor nas pesquisas hoje, ir para um vale-tudo eleitoral com o Marçal, do ponto de vista que o Marçal tem atacado, tem atuado. A melhor expressão, a melhor palavra é essa, tem atuado nos debates, talvez para o Boulos jogar dentro de um debate tradicional possa ser mais razoável no segundo turno. Carol, eu vou deixar com você a última pergunta para o professor, para que a gente encerre aqui o debate, por favor. Tá bem. Bom, professora, a minha pergunta é no sentido de como o Marçal pode vir a tentar utilizar, né, agora na campanha eleitoral, isso que aconteceu. Porque, querendo ou não, a gente tem um primeiro pelotão, que é Ricardo Nunes, Boulos e Marçal. Né, o Marçal vai ficando um pouquinho mais para trás, segundo a última pesquisa da Datafolha. O Marçal também ele é um pouco escanteado no começo desse debate ontem, então existe uma vontade ali, uma sinalização, né, de que Boulos e Nunes querem polarizar entre eles o debate, e aí acontece isso tudo, né, tendo o Marçal como um dos protagonistas. Então, como é que você enxerga daqui para frente, assim, essa campanha nesse primeiro pelotão, né, a partir desse evento de ontem? Bom, primeira coisa é que a gente vai precisar esperar as pesquisas de quarta, quinta, sexta-feira, né, a Quest, a Datafolha e a Paraná Pesquisas, para medir de fato, mensurar de fato o impacto. Segunda coisa, Marçal está transformando essa eleição num ensaio, né, num ensaio para a eleição de 2026. É claro que se ele ganhar é bom, mas se ele perder, de todo modo, não é ruim, porque ele está se construindo, se apresentando, né, e apresentando o seu nome, ganhando capilaridade para a eleição de 2026. Nesse ensaio, hoje, eu diria que ele foi a primeira vez, a partir dessa bomba de ontem, bomba atômica política, de ontem à noite para hoje, foi a primeira vez que o Marçal perdeu nas redes sociais o controle da narrativa. Ele tinha o controle da narrativa até agora. Ele perdeu nesse momento. A gente falou diversas vezes aqui, agora nessa conversa, que o que ganhou os dias hoje foram os memes, né? Foram a piada, a empatia com a vitimização de Marçal foi muito baixa, né? Então, ele vai precisar aprender com o que aconteceu hoje para poder recuperar o seu controle da narrativa que ele tinha até então, para manter essa sua candidatura. É preciso esperar o que acontecerá nos próximos dias. Ele provavelmente tentará repetir a estratégia, e ele gosta tanto, né, da estratégia do Donald Trump, né, mas também do Bolsonaro, vai tentar repetir a estratégia deles de vitimização, tanto em relação à facada, tanto com relação ao que foi o atentado. É claro que eu tenho a impressão que, ao contrário do que espera o Marçal, não será a mesma coisa. A imprensa, nesses dois casos anteriores, ela repercutiu muito o ocorrido e deu uma exposição positiva muito grande, no caso do Bolsonaro, por exemplo, em 2018. Não me parece que isso vai acontecer
agora com o Marçal. Ele não terá essa exposição positiva na imprensa a partir da sua vitimização. Então vamos aguardar quarta, quinta, sexta-feira, as próximas 3 pesquisas que estão indo a campo, entrevistar os eleitores a partir de hoje, né? Mas já podemos adiantar que o cenário, embora ele tente fazer com que seja semelhante, o cenário não será o mesmo dos Estados Unidos ou do Brasil de 2018. Carolina Freitas, muito obrigado. Teófilo Rodrigues, a gente vai aguardar as pesquisas, mas já deixo o convite aqui, quase uma convocação, para que você volte aqui no Poder Expresso para, em cima dos números da pesquisa, a gente ter a real avaliação desse episódio. E é importante, eu vou daqui a pouco conversar com um analista político dos Estados Unidos que vai falar sobre atentados de Trump, que a gente também vai falar da questão de determinados episódios mais agressivos em campanhas eleitorais ao longo do tempo, com a questão do tempo, de quando ele acontece e quando as eleições acontecem. No caso de Trump, nesse atentado dele, agora de 2 meses, muito claramente, se existia uma expectativa de que Trump ganhasse completamente o controle da eleição, acabou não acontecendo justamente pelo espaço de tempo entre o evento e as eleições. Professor Teófilo Rodrigues, Carolina Freitas, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Na próxima.